Oi, gente! Tá começando mais um Nosso Olhar. Seja muito bem-vindo. Eu espero que a gente possa deixar o teu fim de domingo mais legal, né? Eu sou a Juju Macena, tô aqui com a Milena de Mamãe. Olá, pessoal. Bruna S. Olá, muito boa noite, gente. E hoje não estamos com a jornalista e apresentadora Sabrina. Hoje nós estamos com a psicóloga Sabrina Tomasi. Minha dupla personalidade. Gente, não deixa de ser uma coisa para sermos outros. Mas hoje eu tô apaisana, gente. Não é terapia Hoje de grupo. simplesmente a Sabrina. gente Já achou- querem abusar do meu corpo. A gente achou que era uns terapia de conselhos, grupo. umas dicas, umas coisas. Mas então, gente, a gente tá aqui na Livraria Santos, aqui no Shopping Pontal, onde a gente tem o nosso estúdio, né? Onde rola também o Jornal da Mix com a Sabrina, rola também o cafezinho de vez em quando, né? Mas hoje nós estamos preparadas aqui com alguns livros, mas isso é um papo pra logo mais, porque hoje, no dia que a gente tá gravando, né? Que é no dia 10 de outubro, é o Dia da Saúde Mental. Então a gente já estava há um tempo falando sobre isso, né? A gente acabou de sair do Setembro Amarelo aí, que todo mundo já conhece, já entrou pro conhecimento geral, né, do pessoal. Mas a gente queria muito tempo falar sobre esse assunto, que é um assunto tão importante, que é um assunto que ainda tem muito para ser desmistificado, que é agora, faz pouco tempo que as pessoas estão entendendo um pouco mais a importância, né, de se cuidar da saúde mental. E eu vejo que ela já olha pra mim. Sabrina, é contigo. Todas nós, inclusive. A pessoa mais terapeutizada do grupo. É, né? E, então, a gente está gravando no dia 10 de outubro, que é Dia Mundial da Saúde Mental. E a ONU marca essa data exatamente para isso, para se conversar. Então, já é domingo, já passamos sobre isso. O Setembro Amarelo ficou para trás, mas uma das discussões que a gente fez e que a gente acabou não fazendo um programa dentro do Setembro Amarelo e priorizando outras pautas, era também fazer essa provocação. Tá, o Setembro Amarelo passou, mas o tema continua sendo pertinente e urgente até, eu diria. Né? Então, e acho que ao falar isso, é importante colocar que saúde não é só ausência de doença, mas hoje em dia se fala, e também a ONU trabalha esse conceito, a Organização Mundial de Saúde, de que a saúde não é só ausência de doença, ela é uma presença de bem-estar, de qualidade de vida. E quando a gente fala de saúde mental, envolve questões genéticas, envolve a questão ambiental, nossas questões psíquicas. Então, é sempre multifatorial. E a gente tem visto, se fala, né, de epidemias de transtornos mentais, a gente fala cada vez mais de ansiedade, cada vez mais de suicídio entre jovens, já é a maior causa de morte entre jovens. Então, é uma pauta necessária. E falar sobre isso desmistificando, é exatamente isso. Existe muito preconceito ainda. Eu faço atendimento clínico, então, por isso que eu brinco da minha dupla personalidade. De manhã eu estou no Jornal da Mix e de tarde atendendo em clínica. E eu ainda ouço de praticamente todas as pessoas que buscam a terapia. O primeiro passo que elas também precisam vencer é um preconceito de terem tomado essa atitude e buscar uma terapia quando, às vezes, o marido olha de cara atravessada, a esposa olha de cara atravessada, porque acham que é desperdício de dinheiro, acham que está maluco, acham que não. E a frase que eu ouço é: minha mãe não acredita em psicólogo. Meu marido não acredita em psicólogo. E daí eu brinco, assim, que parece que vai aparecer as minhas orelhinhas de duende, as minhas orelhinhas. Quer encostar? Existe. Né? Mas no sentido disso, assim, de a saúde mental é para ser conversada por todos, é para ser cuidada por todos, e o psicólogo está no apoio disso, né? Quando você precisa de uma ajuda, às vezes, e que não é só para quem tem algum transtorno, claro, é para prevenir o adoecimento também. Então, quando começa a se sentir mal, tá se tornando de alguma forma disfuncional, já vê que o seu trabalho está prejudicado, ou as suas relações estão prejudicadas, ou a relação com o seu filho está prejudicada de alguma maneira, algum tipo de prejuízo, não está conseguindo mudar as suas condutas, o psicólogo ele é um caminho de reorganização num espaço seguro, né? De segurança psicológica é um termo extremamente recente ainda. Bom, e daí existe um sofrimento nisso.
talvez exista algum transtorno, ok. Mas não é o transtorno. E né? até acho que para questão de tu te conhecer, né? A gente tem... tu não precisa necessariamente esperar ter algum problema, estar se sentindo de alguma forma para fazer terapia. Eu tenho uma amiga até, beijo para a doutora Liz, que ela fala, terapia tu não tem que fazer, todo mundo merece fazer, sabe? Porque é isso. Eu acho que é um momento de acolhimento, de tu te descobrir. E eu vejo assim, não sei, eu faço terapia há 5 anos. E eu vejo uma diferença enorme em gente que faz terapia desde pequeno, desde criança. Uma pessoa que cresce, né, com esse acompanhamento psicológico, uma pessoa muito mais... que se entende muito mais, sabe? Se conhece muito os seus limites, enfim, eu acho que uma pessoa bem terapeutizada, né? E eu acho que eu até brinco assim para mim, porque tem muito essa coisa do preconceito. Ai, terapia é coisa de louco, né? Eu não sou louca, não preciso fazer terapia. Ai, meu Deus, que absurdo. Só que eu já tenho mais preconceito hoje com quem não faz terapia. Eu acho que, no fundo, a pessoa que diz isso, ela tem um medo do que ela vai descobrir em terapia. Então, ela prefere nem ir para não descobrir, porque talvez ela vai começar a fazer terapia e ela vai ver que o casamento está disfuncional, que ela merece uma pessoa melhor, ela talvez vai ter que mudar muitas coisas na vida dela e ela tem esse medo, porque ela vai ter que olhar para o problema, ela vai ter que resolver também aquilo. E aí... inconscientemente ela cria isso. Não, eu não preciso de terapia, eu não quero terapia. Mas por quê? Esse medo, na verdade, é o medo da transformação que a terapia promove. E por isso é preciso muita coragem também para fazer terapia. Novo, né? É o medo do novo e da mudança que a terapia promove nas pessoas, na vida das pessoas. Que eu ouvi, que para mim faz muito sentido, às vezes é mais fácil lidar com um mal conhecido do que o bem desconhecido. Porque é largar o certo pelo duvidoso, né? Usando um ditado popular. Então, eu ainda não sei o que está depois do outro lado. Mas, em geral, é para que seja o benefício, até porque se não for, não se segue. Né? Sim. Então, é experimentar-se, se permitir isso. Claro, não é... Hoje em dia é um privilégio também, a gente pensando em termos sociais, não é uma coisa extremamente acessível. É verdade. E através a gente tem que avançar muito nisso, ainda né? precisamos muito que se crie convicção de que esse é um atendimento importante, que impactaria, inclusive, em produtividade, evitando outras doenças que se acumulam no Sistema Único de Saúde. Como a saúde física, né? Tem essa importância, Então, ainda a gente tem que caminhar bastante, né? Então, não é ainda muito acessível, né? Hoje tem algumas instituições, algumas faculdades que fazem um serviço social, alguns profissionais com serviço social, mas realmente a gente sabe que para grande parte vai ser um privilégio conseguir poder fazer essa escolha. Claro. Tem os CAPs, né, Sabrina? Os Centros de Atendimento Psicológicos em todo o Rio Grande do Sul, até já dando um serviço, uma dica para o pessoal que realmente não tem como fazer esse investimento. Só dá um Google, CAPs, psicólogo, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Santa Maria, de onde a pessoa for. Né? Dentro de uma cidade tem o mais perto das pessoas. São os centros, né? Fazendo esses encaminhamentos. Mas a gente sabe que, ainda assim não como outras demanda, áreas, né? Exatamente, não se consegue fazer todo o atendimento na agilidade que se gostaria. Inclusive, os serviços sociais que se tem nas faculdades, mas muitas vezes tem uma fila enorme de espera, né? Com certeza. E hoje é o grande mal assim que aflige a sociedade, né? É a questão mental geral, assim, não se sabe por que tanta ansiedade que está gerando. É muito raro uma pessoa que não tem ansiedade, né? Muito raro, assim. Ou momentos de ansiedade, não precisa ser necessariamente o tempo todo ansiosa, mas a importância da gente perceber na gente, né? Quando a gente está... O que provoca isso, né? São situações, até no total, assim, eu me sinto até bem tranquila, mas tem momentos que eu percebo, assim, quando eu tenho muita coisa no dia e eu tenho que dar conta de horário, disso, daquilo, sabe? Me dá uma ansiedade antes para que dê tudo certo e eu já percebo assim que eu começo a passar mal mesmo. E calma, eu tenho um xarope assim que é xarope natural, sabe? Tipo, se acalma, esses daí. Aí eu sou tipo maracujina da vida. Sim. E eu, água de melissa. Para Tomei tudo, muito quando era criança. eu tomo, daí eu consigo, faço a minha oraçãozinha ali, aí eu já consigo, calma, vai dar tudo certo. Mas a gente perceber, que nem a Juju falou, né?
que a questão da terapia hoje eu não faço, já fiz em alguns momentos, quero voltar a fazer, mas é a gente se conhecer, né? É a gente perceber tudo na gente. Até tu te entender, porque eu lembro, eu já tive crise de ansiedade, assim, e a primeira vez que eu tive eu não fazia terapia ainda, e eu tava no trabalho e eu comecei a passar mal, e daí uma amiga minha chegou e falou: tu tá tendo uma crise de ansiedade. Eu nem sabia o que estava acontecendo, sabe? E eu acho que, claro, se tem falado muito, principalmente depois da pandemia, algumas coisas a gente tem falado mais, né? Mas, assim, pra tu entender o que tá passando com o teu corpo, né? Tem gente que vai parar na emergência, às vezes, Sim, achando que não tá é raro. infartando, que tá tendo crise de asma. E, na verdade, tu tá ansioso, né? Sim. E eu acho que... as pessoas têm um pouco de vergonha, sabe? Tipo, tudo bem tu parar na emergência com uma crise de asma. Tudo bem tu achar que tá infartando. Mas agora, tu ir parar na emergência porque tu tá com uma crise de ansiedade, as pessoas têm um preconceito, assim. Porque parece para a pessoa que não tem o esclarecimento que é patológico mesmo. Sim. É frescura. Sim. Entendeu? Tipo, eu fico pensando- era crise de ansiedade. Sabe? Eu fico pensando que a gente também associa com fracasso. Sim. Né? Eu não estou dando conta, que é uma coisa que começou a se falar agora, da gente poder não dar conta. Né? Não dou conta. Vou ter que abrir mão de alguma coisa. A gente aqui falando num programa de mulheres, a gente fala muito sobre isso, né? Nas tantas jornadas de trabalho. A ONU, quando fala do seu 10 de outubro, Dia Mundial da Saúde Mental, chama atenção para a questão das mulheres e para a questão dos adolescentes. Então, é um público também que entra de modo muito sensível nisso. Então, e eu acho que às vezes isso, quando a gente se fragiliza ou mostra uma vulnerabilidade, a gente ainda tem uma relação, uma sociedade que vincula ao fracasso. Eu não consigo, né? Então esse Eu não também dei conta, né? Eu acho que esse também é um processo que está em andamento. E eu mesmo, quando mais jovem, hoje continuo fazendo terapia, porque hoje em dia até por um compromisso profissional, assim, né? Sim. Porque a gente recebe muita carga, então Sim, é eu bom que imagino, né? mantenha a própria saúde mental para lidar com isso. Mas tinha feito mais jovem e depois, quando a minha filha era pequena e eu comecei a perceber que ela paralisava com inseto, alguma coisa assim, e que daí eu disse, eu acho que não precisa ter esse sofrimento. Eu levei, a primeira vez que eu pedi para a pediatra, assim, eu queria uma requisição para fazer uma avaliação. E ela disse, olha, eu não acho que precise, mas ok, encaminhou. Eu levei quase 2 anos para levar aquela requisição. Né? E eu sei que tinha dentro disso um medo. O que eu fiz de errado como mãe e que eu vou ter que lidar, e o que eu vou ter que ouvir, o que eu vou ter que descobrir. E, na verdade, quando cheguei lá, não teve nada demais. Assim, estava bem de boa, na tava maioria das sofrendo. vezes é assim, né? Mas, então, É eu fruto tô da nossa colocando como mente. experiência O que própria, ela assim. tinha que eu não entendi? Não, quando tipo, uma aranha, uma lagartixa, ela entendi. paralisava. Tinha um né? medo, Então, um tinha medo uma fobia desproporcional. naquele momento. E, claro, tinha toda uma associação, que meu pai havia falecido, era muito vinculado a ela enquanto avô, enfim, todo uma... que Sempre se tem, lidou né, com isso. algo. E a gente tinha mudado de casa, tinha mudado de colégio, era muita mudança mesmo naquele momento. De alguma maneira aparece. Mas, assim, eu reconheço que é difícil, né? Existe esse medo, né? Eu tô falando de experiência própria. Para mim foi difícil lidar com isso nessa outra posição, que era a posição de mãe. Claro. Eu soube lidar com a minha quando eu me senti, achei necessário, mas na posição de mãe era uma coisa nova de novo. Sim. E daí levei tempo, mas enfim, fomos e as coisas puderam ser mais livres. E um diálogo que eu sempre tive com o meu marido, que também já fez terapia, era isso, assim, a gente esperou 20, 30, 40 anos para buscar Nossa, sim. psicoterapia, né? Então, a gente carregou malas, assim, bagagens por muito tempo. Muito e o que a pesadas, gente né? olha para as gurias vamos deixando elas largando a bagagenzinha aos pouquinhos, assim. Então, não precisa chegar na adolescência, na adultez, para ter que, daí larga uma mala sem alça, sem rodinha, pesada. né? Vão largando verdade. as sacolinhas Claro. de coisas que estão sendo pesadas. Tu sabe que eu penso muito nisso, assim. Até tava falando com as minhas irmãs, com uma irmã minha sobre isso, porque eu fui diagnosticada ano passado com TDAH. E faz todo sentido, né? Tipo assim, depois de 4 anos de terapia, eu ganhei esse diagnóstico, né? E faz todo sentido. E daí eu comecei a pensar na época do colégio, nas coisas que aconteciam e tudo mais. E claro, só que na época que a gente era criança, era muito raro, né? Uma criança... Geralmente tinha que ter uma coisa pra Sim, criança tinha que ser muito levada. aparente, né? Mas eu fico pensando, poxa... Ou até físico mesmo. Como isso alguma teria coisa física. facilitado a minha vida? Sim, sabe? demais. Se eu tivesse tido esse É que não se diagnóstico tinha lá aquele atrás. conhecimento naquela Não. época, né? E
fazendo o gancho, que nem diz a Milena, puxando o assunto. Ela adora o meu Eu adoro. Puxando o assunto. Ontem, casualmente, eu estava vendo uma psicóloga, especialista, terapeuta, enfim, com todas as credenciais possíveis, e ela estava falando sobre o quanto a emoção pode ser expressa no nosso corpo físico, e então a pessoa vê que tem algo. Quer dizer, uma coceira, um exemplo, que não passa nunca. Uma dor de cabeça que não passa nunca. O quanto o nosso corpo revela como estão as nossas emoções. E aí ela deu um exemplo. Ela disse, o ódio, por exemplo, é um sentimento, é químico, ok. A pessoa sente ódio, ela manda essa informação de ódio para o cérebro. Cada célula do corpo vai sentir ódio junto. E tudo isso vai ser expresso, não fica só na mente ou no coração. Quer dizer, tem uma resposta química e física para o corpo desse sentimento que a pessoa ouve. Então, isso pode se manifestar, por exemplo, numa doença. Por isso que pessoas, vou dar um exemplo também, estão tratando câncer, que é uma doença terrível e muito difícil. Os próprios médicos falam da diferença de pessoas que estão com uma saúde mental melhor, que estão mais para cima, mais positivas, que têm um afeto em torno delas, o quanto elas enfrentam essa doença melhor que as que não têm, justamente por causa da mente. Quer dizer, que reflete no físico, né? No pensamento ocidental, a gente ficou muito tempo separando as coisas, como se a mente não estivesse no corpo. E a mente está no corpo. Está no corpo. Né? Então, agora que a gente já tem muito mais possibilidades de estudos, se fala de neuroplasticidade cerebral, a gente já consegue, inclusive, ver, né, a relação que tem, né, dos nossos comportamentos, das nossas doenças e a maneira como o cérebro contribui. Então, é botar a mente de volta no corpo e conectar. Né? E eu acho... Não, só dizer, lembrei de dois exemplos, assim, conectando... Puxa os exemplos. Puxando os exemplos, Adoro que ela puxa. E eu já vi um teste, assim, vi na TV que fizeram uma pessoa cuidando de uma planta, falando palavras ruins para ela todo dia. Para planta. E outro, só palavras de amor, palavras boas. O resultado, sei lá, um mês depois, uma planta murcha é outra coisa mais linda. Isso então, vale para pessoas também. Então, isso aí eu lembrei que tem tudo a ver com a gente mesmo, tá? Isso é uma coisa. E a outra que eu lembrei, que uma vez eu fiz uma reportagem lá no HU, no Hospital Universitário de Canoas ali, e eles tinham uma senhorinha que estava bem doente, assim, e os médicos pediram para levar o cachorro dela, que era grudado nela, para ficar com ela, para ela melhorar. Porque isso eles fazem direto, sabe? Eles levam numa sala especial, assim. Foi muito emocionante. E realmente ela melhorou. Assim, impressionante. Então, o amor, o carinho, então isso tudo faz diferença, né? A emoção que trouxe para ela, tá? O cachorrinho dela, que ela era grudada, ajudou ela a melhorar, claro, com todo o tratamento médico, né? Como um complemento, né? A gente não está substituindo uma coisa por outra, mas é importante. Tudo tem a ver. E também lembrei que existe o livro chamado O Corpo Fala. Sim. Que é muito bom. Isso aí eu li na minha adolescência, quero ler de novo agora, tô falando. E com certeza tu vai absorver outras coisas do nosso corpo. Sim. Até a forma que tu tá, que tu olha, tudo, a tua né? cabeça. E esse das palavras não trouxe hoje, mas fica para o nosso próximo encontro, que tu falou das palavras. Eu vou trazer o livro O Poder da Palavra dos Pais, que tem tudo a ver com isso que tu tá falando também, que também é de uma psicóloga, é uma psicóloga cristã. E vou trazer o livro para a próxima. Pronto, mas passo até a palavra. Isso, eu ia dizer, porque eu penso assim, a gente cresceu numa coisa assim que, criança, tá, vai besteira, vai ter problema. Não entende nada. Adolescente tem problema? Não tem. Só que daí a gente tá vendo hoje, é exatamente o que a Sabrina falou, tem uma crescente de adolescentes, assim, muito jovens, quase crianças, né, que tiram a própria vida e às vezes até os pais são pegos, assim, muito de surpresa, né? Então, eu acho que é porque crescer é traumático, né? Sim. Eu acho que por mais, assim, e por mais que os nossos pais sejam incríveis, que tentem fazer o melhor, eles vão fazer o que eles conseguem, né? Cada um faz o que pode. E por mais que às vezes seja maravilhoso, alguma coisinha
vai causar um probleminha, assim. E não é porque, fez errado. É porque nós somos pessoas diferentes. E com porque o teu bagagens, filho né? vive, ele vai pra escola, na escola ele pode ter uma experiência Exatamente. ruim, ele vai no shopping, ele pode ter, tu não tem como controlar, botar dentro de uma bolha. Claro. Mas eu creio que se tu fortalecer ele bem no ambiente que ele tiver, porque eu penso assim, gurias, mais importante do que o que acontece comigo é o que eu faço com o que acontece comigo. Mais importante do que o que dizem a meu respeito é o que eu realmente penso a meu respeito. Então, coisas ruins acontecem a todo momento com todo mundo. Mas o que eu vou pensar, o quanto eu vou deixar isso me contaminar? E aí, fazendo gancho, tem a Bíblia, que é um livro milenar, que muito do que os coaches pregam hoje está escrito há muito tempo nesse livro. Provérbios fala sobre todas as coisas que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede todo o entendimento. Quer dizer o quê? Guardar esse sentimento, não deixar que qualquer coisa te atinja, que qualquer coisa te desmotive, não levar tudo para o pessoal. Quer dizer, guardar o coração. O coração é o símbolo do quê? Do sentimento. E dele vai proceder tudo que a gente for fazer na nossa vida. E tu falou, né, da Bíblia, e eu, não sei se tu sabe, eu sou budista, né, o budismo do Japão, e exatamente isso. Eu adoro que no budismo o nosso mestre ensina que a gente tem que entender de todas as religiões para poder realmente aplicar, né, o que é lido, e fala realmente o que é mais importante, né? Existe o coração, o corpo, que o corpo é a saúde, o coração, o corpo e... A mente? Não, é que o coração está ligado à ligado mente. à Então, mente. o coração é o mais importante que tem de tudo, para inclusive e o dinheiro, o cofre que fala, né? Mas não é dinheiro, é os bens materiais. Então, coração, corpo e o cofre. Mas se o nosso coração e a nossa que é ligado, né, interligado, tá bem, o resto tudo fica bem. Então está sempre acima. São 3 tesouros muito importantes que a gente tem que preservar, mas a questão do coração é o mais importante. E também dentro do budismo que eu estudo, todos nós temos 10 estados de vida. Inclusive, o mais elevado é o estado de Buda. O Buda não é uma pessoa, né? Buda é um estado de vida que todos nós temos. E o mais elevado e o mais baixo é o estado de vida que se chama inferno, que é aquela depressão tão forte que tu precisa de muita ajuda para conseguir sair. Tu não sai sozinho. O estado mais baixo de todos. E quando o normal da humanidade é o estado de alegria, normal. Acontece uma coisa legal, tu fica bem. Daqui a pouco acontece uma coisa ruim, tu fica mal. Então, tu é vulnerável às coisas externas. Quando tu começa do meio a elevar o teu estado de vida, tu já, que nem tu falou, tu já fica mais fortalecido, que o externo não te abala tanto. Tu não vai balançar tanto. Vai acontecer uma coisa ruim, ai, que pena, vamos resolver. Vai acontecer uma coisa boa, que bom, mas tu não vai oscilar dependendo do externo. Não é tão instável. É o estado de vida normal da humanidade. E aproveitando que vocês trouxeram, né, a questão do lado cristão ou do budismo, se tem algo que se valoriza hoje dentro da ciência da psicologia, também é o valor da espiritualidade. Né? Independente da religiosidade de cada um, que tem a ver daí com as doutrinas das religiões, mas o valor espiritual, que é difícil de explicar assim, o que é a espiritualidade para um modo geral, porque se associa muito à religião, mas a essência, o sentido. Né? Então, uma vida com sentido, porque a gente talvez se acorde um dia e diz assim, afinal, o que é isso? Né? Por que eu levanto todos os dias essa hora? Por que eu ganho isso? O que eu faço com isso? E a vida talvez vire um grande ponto de interrogação. Então, encontrar sentido nisso é um dos fatores importantes para que a gente possa manter a né? saúde. Uma palavra até do momento, né, Sabrina? Propósito. O pessoal usa muito isso. Qual o propósito? Propósito de vida, meu propósito no trabalho. Até ficou meio batida, mas a palavra propósito, mas eu acho que é isso, é entender por que eu faço o que eu faço, qual é o objetivo disso, é ver o propósito mesmo das coisas. E a questão né? da espiritualidade, que não necessariamente é religião, né? Tu pode ser uma pessoa espiritualizada e não seguir nenhuma religião de fato. Com certeza. Eu acho que é uma coisa que tem enrolado muito, porque as pessoas, às vezes, pegam algumas religiões e elas pensam, isso não encaixa, mas acredito uma coisa aqui, uma coisa ali, né? Tem, assim, o seu momento de fazer uma oração, seja para o que for, para o universo, para Deus. E até isso, assim, né? o espiritual dentro da psicologia não necessariamente estar vinculado a um algo ente superior. externo, assim, mas a pessoa ter em si
saber o que é essencial. Então, tem gente que vincula isso à arte, ou então à própria religião. Eu tenho a minha religião, eu sou católica, vou do tipo que vai à missa todos os domingos, estou vinculada a grupo de casais, isso faz parte e está dentro da minha jornada de vida. E então encontrar essas pessoas com valores comuns, construir, oferecer algo para os outros no encontro, me realiza. E às vezes isso não significa ganho financeiro, que às vezes parece que tudo é monetizado neste mundo. A gente fala sobre isso, Sabrina, porque a gente vive nisso, tudo é mim, dinheiro, né? Mas isso é lavagem cerebral, como é que tu vai para o final de semana trabalhar na cozinha? Tu, jornalista, Quanto que tu limpar tá ganhando para isso? limpar banheiro para uma pessoa estranha? Sim, a gente faz isso em grupos. Tem coisas que têm preço. Eu não tô louca, porque eu também faço isso. E me faz tão bem. E tem coisas que têm preço, tem coisas que têm valor. Então Isso tem valor, isso não tem preço. Serviço, né? servir ao outro. Se sentir útil, né, de alguma forma, diferente do que tu faz sempre, assim, né? Exatamente. Que a gente tá acostumado. Então, muitas coisas nessa vida são gratuitas, então acho que é importante também a gente lembrar disso, porque o fato é que neste momento histórico, neste lugar do mundo, a gente vive no mundo capitalista, consumista, individualista, todos esses istas que talvez não estejam nos fazendo tão bem assim. Quanto a gente imaginou, né? Quanto as gerações passadas imaginaram que faria, não preenche. Tem um vazio que isso nunca vai preencher, né? Mas, gente, vamos seguir o papo depois do intervalo, porque o Nosso Olhar vai dar uma pausa rapidinha e daqui a pouquinho a gente tá de volta, então não sai daí. Voltamos com o Nosso Olhar. Tu encontra o Nosso Olhar, além de todo domingo, a partir das 8 da noite, também no YouTube da Ubra TV. Tem a playlist do Nosso Olhar, tu pode assistir todos os programas por lá. Eu sou a Juju, tô aqui com a Milena, com a Bruna, com a Sabrina. E a gente começou o programa falando sobre saúde mental, né? Que na última quinta-feira, dia 10 de outubro, foi o Dia Mundial da Saúde Mental. E a gente estava falando aqui durante o intervalo sobre preconceitos, né? Que, enfim, a gente falou desde o início que é um tema que envolve muitos tipos de preconceitos ainda, mas como... e assim, eu acho que já evoluiu, mas a gente ainda tem muito para evoluir. E eu tava pensando, assim, quando eu era criança, assim, como as pessoas, principalmente que tinham depressão, eram vistas, né? Era aquela pessoa que era louca, que era fraca, que era isso, que era aquilo. Tinha muitos adjetivos negativos, né, vinculados às pessoas. E talvez, que até a Sabrina estava falando, né, é muito mais fácil tu lidar com o mal conhecido do que o bem, ou seja o que for desconhecido. E eu acho que tinha um pouco disso até para as pessoas procurarem, né, ajuda, porque imagina o medo de ser colocado na caixinha de louca, né, de enfim. Eu lembro que tinha uma coisa que eu ouvia muito quando eu era mais jovem, de homens, assim, que era: mulher que toma remédio, foge. Deus o livre, não tem como, sabe? E hoje eu penso, pô, eu prefiro muito mais uma pessoa que toma remédio, que já tá, enfim, teve um diagnóstico e tá se tratando, do que alguém que tá por aí sem saber. Que não tá nem perto do remédio ainda. Exatamente, né? Não que todo mundo precise tomar remédio, mas assim, se tu precisar, porque tem isso também, né? Muitas pessoas falam: eu não vou tomar remédio. Não, porque tu começa a tomar remédio e tu nunca mais larga. Tem muitas crendices ainda, né, a respeito disso, assim. Mas aqui, em geral, essas crendices têm algum fundamento, porque em algum momento foi assim. Agora, então, Isso. assim, a indústria de psicofármacos evoluiu muito e vai evoluir ainda mais. Porque hoje em dia, com o tipo de diagnóstico que se tem, tipo de exames que se tem, tu não precisa mais esperar para abrir a cabeça de alguém, para conseguir saber como é que é a movimentação neuronal. Então, a tendência é que a gente tenha uma evolução ainda muito maior com medicamentos que têm uma eficácia com menos efeitos colaterais, ou menos, que gere menos dependência. Sim. Né? Ainda existe muito uso irregular desse tipo de medicamento, e aí sim é um problema, porque problema. Tomar por conta própria e parar por conta própria é um problema em Tem termos muita de gente psicofármaco. que faz isso, né? Tem, e daí pode ter um resultado bem negativo. Então, isso também é um alerta que se faz, né, de não tentar usar esse tipo de medicamento sem acompanhamento. O nome do médico para receitar isso é psiquiatra. Um termo assustador, uma categoria que as pessoas dizem: meu Deus, psiquiatra. Não, gente, a gente pode, por exemplo, tratar sono, né? Uma das primeiras coisas que se avalia para uma pessoa estar com a sua saúde física e mental, é se ela está dormindo bem.
Né? Primeira coisa, né? Uma pessoa que está cansada, talvez ela não esteja deprimida. Exato, talvez ela seja só esteja cansaço. exausta. É. E daí fica triste, daí fica irritadiça, e daí fica doente. E eu acho que vem, Sabrina, muito, agora que tu falou isso de repente estar só cansada, com essa coisa que a gente sempre viveu dessa glamorização do trabalho até a exaustão, né? Então, assim, é normal, todo mundo tá cansado, é isso aí, tu tem que aguentar, né? E não é bem assim, né? Dependendo dos ambientes de trabalho, né? Eu trabalhei muito tempo dentro das redações, trabalhando sábados, domingos e feriados. Então, parecia que era uma competição de sofrimento, assim, né? Gente, eu tô há 2 semanas emendando sem parar. Não, sem é pior final de eu, que semana. ontem dormi 3 horas e já vim... Uma competição, né? É bizarro, né? sai Tem que da- nem dor. Eu tô com dor. Mas eu tô com muito mais dor. Por que as pessoas Quando tu competem? quebra essa rotina e tu vai trabalhar num ambiente que te dá mais qualidade de vida e sono, Que é tu importante. descobre que loucura é isso, loucura é isso. Exatamente. Mas, ô Sabrina, por Isso é que tu loucura, acha que ter as tempo pra pessoas vida. competem assim? Porque a gente vê isso em muitas negócios da dor também. Tu chega pra alguém, tô com uma dor no braço. Nem me fala, quer dizer, a pessoa nem quer saber da tua dor, já fala da dela e a dela supera a tua ao infinito. Por que desse comportamento das pessoas, em específico em relação a isso? Em eu trabalho mais, a minha dor é pior, eu tô muito mais ferrado, eu ganho muito menos. Por quê? Por que, Sabrina, que o ser humano faz que eu isso? responda. Responda! Sabrina tem a resposta. Hoje é entrevista com a Sabrina, Nos entendeu? ajude a É entender isso. por que as pessoas fazem isso. Paredão Não ia com ter todas Sabrina. as respostas do mundo. Mas, não, eu tenho a impressão, tá? Baseado em nenhum artigo específico, científico. Mas se tem uma coisa que tem a ver com o ser humano, é estar aceito dentro dos grupos, assim. Então, acho que quando a gente diz que o pessoal ele está sofrendo, como é que eu não estou sofrendo? É quase constrangedor Sim, que eu esteja preciso bem. sofrer também. Então, não, Ai, gente, desculpa trabalhei se nem eu tô dormi. bem, me Então, acho que sempre tem a ver com a aceitação, com a aprovação, com estar inserido naquele grupo. E isso, infelizmente, a gente falou dos preconceitos em relação à busca de psicólogo ou de cuidados com saúde mental ou de expressar sofrimentos, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que cuidar com a banalização disso. Claro. Porque esses termos, pra gente que é mais velho, é parte mais desse preconceito. A vergonha de dizer. Para os adolescentes, eu que tenho filho adolescente, convivo com os grupos, é quase estranho tu não ter. Então, daí tu fica sendo o estranho, porque, sabe, mas o TDAH, o depressivo, alguns não têm laudos, mas eles incorporaram essas expressões no seu vocabulário. Então, fulano é muito depressiva, aquele ali é TDAH, certo? Mas parece autista. Vocês sabem do que vocês estão falando. Então, olha só, eu estudei 5 anos para conseguir Perigoso, fazer né? um processo. Um diagnóstico e não é assim, né? Acompanhando. Não, eu nem faço diagnósticos especializados, eu encaminho para alguém fazer esse diagnóstico, porque precisa de uma série de critérios. E só que, então, a banalização disso também. Acho que a internet, né, ajuda muito nisso. Então, ela ajuda, por um lado, para se falar sobre, não deixar de se falar a respeito. Porém... Mas, por outro lado, às vezes, quando se joga características ali num vídeo curto, todo mundo acha que tem tudo. E eu entendo que isso seja natural, porque quando eu fui fazer psicopatologia, a disciplina, eu saía das aulas e, gente, eu tenho isso. Aí tinha outra aula, eu disse, eu também tenho isso. Até que, graças a Deus, assim, o professor disse uma coisa que eu escrevi na capa do caderno, que é intensidade e frequência. Porque tudo isso está dentro da nossa humanidade. O medo, a tristeza, a ficar com um estado anímico mais abalado, ter um momento de exaltação. Tudo isso faz parte da nossa humanidade. Então, a gente também precisa entender que a gente oscila, que é natural ficar triste. Agora, com que intensidade isso acontece? Com que frequência isso acontece? E que tipo de prejuízo isso está causando? Porque talvez eu tenha algum tipo de transtorno, mas ele está super funcional na minha vida, eu não prejudico nem a mim, nem ao outro. Bom, talvez não exista nem necessidade, nem nunca vá se perceber que existe alguma coisa aí. Sim. Então, esse cuidado que a gente precisa ter, assim, para que eu preciso de diagnóstico? Aqui me serve. Vai ser para uma muleta, né? Para eu dizer, gente, sim. não preciso porque eu tenho isso. Então, não. Então, por isso que só o diagnóstico, o diagnóstico é um critério. Eu trouxe só para brincar com isso aqui. Isso aqui é um manual diagnóstico. Está todo marcadinho, estudadinho, é importante saber, para quem trabalha com isso. Mas isso aqui é uma base de critério. Não é só isso, né? Não pode ser só isso. Então, uma mesma pessoa com o mesmo transtorno, ele não é o mesmo tratamento. Não é a mesma adaptação. Claro. É que pessoa que está ali. Eu estou falando das deficiências, que recursos tem essa pessoa? Os recursos são diferentes. Então, poder valorizar o que ela tem na parte que não é doente. Tá? Tem uma parte sendo doente? Tá aí a saúde.
Cadê a parte da saúde? Claro. Então, esse é um olhar novo também em relação à saúde mental. E tomara que, enfim, que a gente consiga, né, implementar as políticas públicas que sejam mais extensivas a todo mundo, assim, né? Que seja mais fácil Mais acessíveis. tu ter exatamente esse acompanhamento, que a gente entenda que assim como a gente faz, por exemplo, as mulheres, né? Todo ano tu tem que fazer os teus exames, né? Da saúde íntima feminina. Então, assim, que a gente coloque na agenda alguns outros cuidados que Não também é são muito supérfluo, é importantes. necessário, né? É Exatamente. necessário. Fazer um acompanhamento saúde mental é necessário, gente. A Sabrina trouxe ali qual é a intensidade, a recorrência. Fica isso como sugestão também. Talvez alguém está assistindo a gente agora, não está se sentindo bem em alguma área, está vendo que tem um comportamento fora do padrão. E nós, mulheres, tem a questão da idade também, vai chegando, muita coisa vai mudando, coisas químicas mesmo dentro de nós, né? Não só percepção, ou achismo, ou emoção. Então, que a gente saiba fazer essa leitura, olhar para dentro de si e, poxa, se algo não tá legal, busca ajuda, não guarda para ti, porque a minha compreensão de mundo e para mim, eu vejo que algo que muda muito, se eu tô num dia mais uma bad, como se diz, é o falar. O falar é curativo. Eu acredito que seja para a maioria das pessoas, e é isso que a gente faz com o psicólogo, a gente fala sobre o que a gente está sentindo, mas se você está passando por isso, fale sobre isso com alguém, não guarde para você, não tenta resolver sozinho, vou dar o meu jeito, vou tomar um medicamento que funcionou para minha amiga. Por favor, você tem uma vida diferente dela, você tem um peso, uma idade, você tem um histórico diferente, então busca ajuda especializada, mas falar é curativo, né? É só uma coisa do medicamento, assim, né? Que também às vezes tem preconceito, às vezes tem uso excessivo. A gente está sempre nessa ponte, né? Difícil, né? Encontrar um equilíbrio. Com quem estamos falando aí? Com aquele que quer muito ou aquele que não quer de jeito nenhum, né? Mas em alguns momentos a gente tem coisas do organismo, da química, sim, vai ser importante colocar algum tipo de medicamento. É bem comum que psicólogo e psiquiatras trabalhem de modo colegiado. Porque, às vezes a gente é uma sociedade que quer resultados rápidos. Então, muitas vezes eu conheço e sei que tem pessoas que vão lá uma vez por mês no seu psiquiatra, pega o remédio e era isso. Teve um diagnóstico lá uma vez na vida, falou sobre isso uma vez na vida. Primeiro que o quadro psíquico, ele não é estanque, né? Então, o ambiente muda, a minha idade muda e talvez o que eu tinha numa situação não é mais a mesma solução, a mesma questão. Então, precisa de um acompanhamento. A outra coisa eu posso ficar tomando remedinhos para aliviar sintomas por muito tempo. Se eu não busco alguma mudança de vida, eu vou ficar tomando medicamentos para sempre mesmo. Então, não é só que ele vicie, é só porque eu só me alivio, porque eu não quis mudar nada. Então, é preciso essa coragem. Assim, bom, se eu estou tendo que tomar um medicamento, será que não tem condutas, pensamentos, ações, emoções que eu possa aprender a lidar? Por isso que é importante tu aliar com a terapia, né? Sim. E a ideia da terapia não é que essa pessoa fique também dependente da terapia. A ideia da terapia é fazer esse autoconhecimento. Fazer esse conhecimento, a gente tem assim circulação aqui na livraria, criança para liberar. Ter esse autoconhecimento de modo que eu saiba manejar as minhas condições. Eu tô aqui, né? Eu tô a única que está com um bloquinho e lápis. Para mim, isso ajuda na minha ansiedade, porque daqui a pouco elas falam alguma coisa e me vem uma ideia, para eu não atropelar. Eu anoto aqui o que eu vou falar depois. Inclusive, então, é aprender a lidar com o seu jeito. É isso, claro. E até, inclusive, já podemos começar o assunto que a gente ia falar sobre isso, né? O que além da questão médica, claro, estou falando, mas o que a gente já pode ir fazendo, assim, pela gente, estilo casa, de vida, sabe? né? Essa mudança que a Sabrina falou, tem várias coisas, assim, eu falando que eu apliquei para minha vida e hoje eu me sinto muito melhor, assim. O que eu faço quando eu me sinto com ansiedade, me sinto mal, ou às vezes me sinto triste. Claro, sempre vejo se eu não estou cansada, que nem tu falou, só uma lembrança que eu tive disso. A primeira vez que logo que eu tive meu filho, os primeiros 3 meses, vocês sabem, a Jo ainda não. Mas eu já acompanhei muitas amigas. Puerpério. Inclusive, a gente pode falar sobre isso num dos programas também. Guria, era um sonho eu ter o meu filho, foi tudo planejadinho, tudo bonitinho. Aqueles 3 primeiros meses eu não conseguia ficar feliz. E eu falei,
por que tá acontecendo? Eu juro que eu disse, meu Deus, um filho lindo, tô amamentando bem. Por que eu não consigo ficar feliz? Depois dos 3 meses, parece que virou a chave. Eu comecei a dormir mais. Mas exatamente no dia que fez 3 meses, virou uma chave. Aí que eu comecei a ficar feliz. Daí eu percebi que eu não ficava feliz porque eu estava exausta. Imagina, gente. Porque daí o corpo não estava acostumado a não dormir, né? Mas só isso que eu lembrei que vocês Agora falaram. toda a regulação hormonal ali que tá se colocando Daí no lugar. Eu percebi. Mulheres se perdoam, primeira vez estão na nessa vida, fase, se por que perdoam. que eu não tô feliz? E daí tem a culpa, Por quê? né? Várias amigas minhas falavam isso. Poxa, eu tô com um bebê, eu amo meu filho, mas Por que eu não tô feliz? Mas que tá acontecendo? exaustão, mas depois que passa vem alegria. Mas isso é um momento da vida, mas vários outros momentos que a gente tá passando, que às vezes emenda um trabalho no outro, sei lá. E por que eu não tô feliz? É exaustão. Isso a gente também tem que perceber. é que a gente precisa valorizar esses momentos de lazer, de descanso. E daí eu acho que vai exatamente assim, junto com a questão da glamorização do trabalho exaustivo. Porque a gente não consegue curtir. Daí, quando tu tem um momento de folga, tu pensa, eu sente tô mal. improdutiva. Eu não devia estar aqui, eu devia estar trabalhando. Por que eu não tô... Eu sinto isso, Nossa, volta e meia. é uma coisa Sabrina, que eu por quê? trabalho. Ou tá, não, ou tá fazendo alguma Nos coisa ajude. produtiva. Eu tinha uma bronca com o termo alta performance, porque eu achava desumano. Né? Não, porque tinha uma época, uns 10 anos atrás, acho que todas as capas de livro tinham alta performance. Pai alta performance, mãe alta performance. Gente, é impossível. Se tu é alta performance em todos os papéis da tua vida, fica meio inviável. E eu tinha essa bronca. Aí, na Olimpíada de 2020, 2021, quando a Rebeca Andrade teve a desistência da Simone Biles, e a Rebeca Andrade apareceu, aquele talento, e falando um discurso de saúde mental, que ela fazia o acompanhamento, que a Rebeca Andrade entrava como se tivesse o peso nas costas, que tinha que entrar para se divertir, que ela trabalhava muito isso com a psicóloga dela. Gente, Olha quem é a diferença, psicóloga né? dessa guria? Fui atrás da psicóloga, que é que incrível. Aline Wolff, que é a psicóloga do Comitê Olímpico, e daí eu fui questionar ela sobre isso, né, no âncora de carreira. Daí, qual é, o que é alta performance? Eu tenho uma bronca, né, com esse termo. E daí ela trouxe isso. Não, alta performance só é alta performance se for sustentável. E para ser sustentável, tem que ter descanso. Tem que ter espaço de ir para a praia, botar os pés para cima. Porque se tu tem um baita desempenho, mas ele não se repete porque tu tá exausto, isso não é alta performance. Perfeito. Bom, aí É a mudou constância, né? meu conceito de alta performance. Então tá, né? Existe a necessidade de uma sustentabilidade e, para ser sustentável, descanso é fundamental para tudo. Inclusive, parabenizando essa psicóloga dela, nessas Olimpíadas, ela arrasou assim até nas falas dela. Inclusive, ela foi uma vitoriosa pela mente, principalmente, né? Porque várias falas dela mostrando a sua vulnerabilidade, que é um assunto que eu quero falar também, mas tá tudo bem, sabe? Mostrou que ela conseguiu desconstruir muita coisa que pesava a mente dela, de repente, nas não outras significa Olimpíadas. uma vida sem sofrimento. Sim. Ter saúde mental. Porque a Rebeca Andrade tem uma vida difícil, em termos financeiros, inclusive, de ter que andar horas para chegar no treino, depois o irmão comprou uma bicicleta para conseguir levar, depois ela foi morar em outra cidade para ter um treinador, ela teve fraturas e cirurgias importantes, então não foi uma vida fácil para ela ter o resultado que ela tem. Mas a forma como ela Mas a conseguiu forma lidar. como lidou. E outra A coisa, Bruna até falou isso, né? O que eu faço com o meu problema no início do faço programa. o que me acontece. Até a questão de para as próprias competições, porque eu fico pensando, tu imagina tu chegar numa Olimpíada, tá todo mundo, aquela pressão absurda, tu saber lidar com o nervosismo também, porque eu sou uma pessoa que, nossa, eu assim, ó, quando eu fui tirar a carteira de motorista, no vestibular, eu sabia as coisas, chegava no dia, eu ficava tão apavorada que eu fazia uma coisa absurda, sabe? Então, assim, saber lidar com isso é uma coisa incrível, né? E, gurias, vamos puxar só para as nossas dicas de livros, porque a gente vai falando. Tive umas outras ideias aqui de daí livro, vai mas terminar o eu trouxe programa esse, e eu já vou falar foi. desse. Eu ia dizer. Vamos anotar todos os assuntos. Exatamente, muito bem. É que se deixasse a gente o dia inteiro, a gente ia falar o dia inteiro. Não, saúde mental, a Então, gente pode voltar 60 várias dias vezes. de neblina. Vamos tentar falar Mas, só eu posso- 4 por vez. Então eu posso começar do livro, porque Por favor, eu acho que vai tem a lá. ver o que a gente estava falando. Eu super indico, tá? Esse livro, a Coragem de Ser Imperfeito. Eu acho que tem muito a ver isso que a gente estava falando,
que a gente desconstruir essa perfeição e ninguém vai ser perfeito, não vai, né? A gente pode ser muito bom em alguma coisa, mas outras coisas vão ficar para trás e tá tudo bem, tá? E a Brené Brown, só para explicar para as pessoas, ela é uma PhD em serviço social, é pesquisadora na Universidade de Houston. Ela é professora e palestrante premiada e autora dos livros A Arte da Imperfeição. Então, e o Mais Forte do que Nunca, tá? Então, na verdade, ela é uma pesquisadora e a grande tese dela que ela pesquisou é a coragem de ser imperfeito, né? O que trazia vergonha para as pessoas ali, que ela começou a escrever livros através dessa pesquisa, do resultado da pesquisa que ela no livro mostra cada vez que ela foi cada resultado da pesquisa ela foi observando e daí a gente vai se encaixando. Eu também sou assim, eu tenho vergonha por tal coisa. Então, aqui atrás do livro fala: viver é experimentar incertezas, riscos e se expor emocionalmente. Mas isso não precisa ser ruim. Como mostra a Brené Brown, a vulnerabilidade não é uma medida de fraqueza, mas é a melhor definição de coragem. Então, assim, é muito profundo o livro, mas nós temos que a importância da gente expor as nossas vulnerabilidades, sabe? Eu tô mal por isso, eu tô achando que eu não tô conseguindo evoluir em tal situação do trabalho, porque, sabe, a gente expor a nossa vulnerabilidade, porque nós mulheres normal, não somos super-heroínas. Aliás, o tema do Dia Mundial da Saúde Mental deste ano para a ONU foi ambiente de trabalho. Que, né? E a gente, olha quanto a gente falou, passa né? Muitas horas trabalhando. Mais do que em casa, quase. Não à toa, muitos dos exemplos surgem do ambiente de trabalho. Exatamente. Bruna, depois a gente comenta mais. É a mesma autora do livro que a Milena trouxe, da Coragem de Ser Imperfeito, que, na verdade, ela fala sobre o ser imperfeito, talvez é o nosso maior potencial, né? E expor essa nossa vulnerabilidade é o que pode nos fazer forte. E ela traz a coragem para liderar. Não terminei ainda, tá, gente? Estou quase na metade, então vou ler aqui brevemente para dar tempo para todas falarem também. Quando a gente fala em a coragem para liderar, talvez você que está assistindo pensa que esse livro é indicado para quem é líder, para quem tem um cargo de gestão, mas é sobre liderar a nossa própria vida, as nossas emoções e as nossas escolhas. Então, liderança não tem a ver com cargos, status ou poder. Um líder é qualquer pessoa que se responsabiliza por conhecer e desenvolver o potencial das pessoas e sua ideia. Quando temos coragem de liderar, não temos a pretensão de dar sempre as respostas certas, mas nos mostramos curiosos e fazemos perguntas corretas. Não vemos o poder como algo limitado e tentamos concentrá-lo em nossas mãos. Sabemos que o poder é ilimitado quando compartilhado. Não evitamos conversas e situações difíceis. Recorremos à vulnerabilidade porque sabemos que ela é necessária para alcançar bons resultados. Então, indico, claro, especialmente também para quem tem cargos de gestão, mas para quem lidera a sua casa, seus filhos, sua família, sua comunidade, sua igreja, enfim, para quem gosta e tem esse perfil, entende que é partícipe, que pode liderar algo na sua própria vida, para também não deixar a sua vida ser guiada pelos outros. Então, tenha coragem para liderar tua própria vida. Boa! Sabrina? Então, esse livro, ele é amarelinho, assim, eu até lembrei dele quando a gente estava dentro do Setembro Amarelo. E ele não é um livro sobre saúde mental, ele é o livro da Rosa Monteiro, que ela é uma jornalista, escreve romances, mas também, há um tempo atrás, estudou psicologia. E nos livros dela, que são tipo um ensaio, ela traz muito da vida pessoal. Esse aqui é sobre a Marie Curie, que é Nobel de Física, de Química, e ela pega um outro aspecto, né, trata acompanhando a biografia dela, e a Rosa Monteiro também perdeu o marido, e a Marie Curie também escreveu um diário depois da morte do Pierre Curie, e ela vai fazendo costuras, enfim. Eu adoro o texto dela, que é muito fluido. E eu peguei um trecho, não é este trecho, é outro, porque ela fala no capítulo A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, que dá nome ao livro, ela fala sobre dor.
A verdadeira dor é indizível. Se você consegue falar a respeito das suas angústias, está com sorte. Significa que não é nada tão importante. Porque quando a dor cai sobre você sem paliativos, a primeira coisa que ela lhe arranca é a #palavra. É provável que você reconheça o que eu estou dizendo. Talvez já tenha experimentado, pois o sofrimento é algo muito comum em todas as vidas, assim como a alegria. Falo daquela dor que é tão grande que nem parece nascer de dentro, como se tivesse sido soterrada por uma avalanche. E está tão enterrada debaixo dessas toneladas de dor pedregosas que não consegue nem falar. Você tem certeza de que ninguém vai ouvi-la. Então, eu usei esse trecho porque eu acho que é uma descrição de dor indizível, perfeita, quando a gente fala muito de suicídio, que eu acho que essa deve ser a sensação. Ninguém vai me entender. Ninguém consegue ter a dimensão da dor. E o fato é que ninguém tem. Então, o que quem está no entorno de uma pessoa, que talvez você ouça algumas frases do tipo, eu queria desaparecer, eu queria dormir e nunca mais acordar, eu não queria ter nascido, é prestar atenção nisso e validar essa dor. Né? Poder dizer que, tá difícil, tá doendo muito mesmo, não sei o que te dizer, mas estou aqui. Isso é tão importante, então, né? assim, não é dizer vai melhorar, mas tu tem tudo. Porque tu sabe que, né? A gente trouxe aqui um exemplo de falar isso. Porque tá com filho bonito, mas tu tem tem uma família maravilhosa, coisas, porque tu tem depressão, né? Tu tem teu emprego, porque, né? Vamos... Não, porque tem não só a questão ambiental, né? Existe uma questão química, então a gente, quando pensa em suicídio, poder pensar em validar dores. Perfeito. Inclusive, só tem existe uma ONG, que eu não quero errar o nome, tá? Mas que liga para as pessoas que estão com esse sentimento. O CVV. CVV. É o Valorização da vida. 180, né? Tu liga e só para a pessoa te ouvir, para não ter que ouvir. Tu tem exatamente isso que é horrível os parentes te falando, né? É só alguém que é treinado para te ouvir. Exato. Só para lembrar as pessoas. Se você precisa, né? 180 é gratuito. Então, rapidinho aqui para terminar, gente, eu trouxe 2 livros, que os meus são bem pequenininhos. Bem pocket. Exatamente. Mas da Chimamanda, para mim são meio bíblias, assim, sabe? É o Sejamos Todos Feministas e o Para Educar Crianças Feministas, tá? Esse eu vou ler aqui, ó, a orelha também, que dá uma geral. O que significa ser feminista no século XXI? Por que o feminismo é essencial para libertar mulheres e homens? Chimamanda ainda se lembra exatamente do dia em que em que a chamaram de feminista pela primeira vez. Foi durante uma discussão com seu amigo de infância, Okoloma. Não era um elogio, percebi pelo tom da voz dele. Era como se dissesse, você apoia o terrorismo. Apesar do ar de desaprovação de Okoloma, Chimamanda abraçou o termo. E em resposta àqueles que lhe diziam que feminista, difícil hoje, gente, que feministas são infelizes porque nunca se casaram, que são anti-africanas, ela é uma mulher nigeriana, né, vale lembrar, e que odeiam homens e maquiagens, começou a se intitular uma feminista feliz e africana que não odeia homens e que gosta de usar batom e salto alto para si mesma e não para os homens. Nesse ensaio preciso e revelador, a premiada autora parte de sua experiência pessoal de mulher e nigeriana para mostrar que muito ainda precisa ser feito até que alcancemos a igualdade de gênero. Segundo ela, tal igualdade diz respeito a mulheres e homens, pois será libertadora para todos. Meninas poderão assumir sua identidade, ignorando a expectativa alheia, mas também... A outra aqui, vamos ver. Mas também os meninos poderão crescer livres sem ter de se enquadrar em estereótipos de masculinidade. Sejamos Todas Feministas é uma adaptação do discurso feito pela autora, né, no TED, em 2012, o TEDx, né, o TEDx, eu nunca sei falar, em 2012, que conta com mais de 1,5 milhão de visualizações e foi musicado apenas por Beyoncé. Então, assim, é um livro que tu lê em 15 minutos e é muito legal. Esse aqui também é justamente para tu, que é uma coisa que a gente falou já muito para educar crianças feministas, com a divisão de tarefas, do exemplo da divisão de tarefas dos pais. Então, assim, são livros baratinhos e incríveis. Eu já presenteei várias amigas com esse, vários casais com esse também. Então, assim, fica a dica, porque é uma leitura gostosa demais. Só reforçar que o número do CVV é 188. Eu falei 180 é o da mulher, é o de né? denúncia contra a violência contra a mulher, né? De denúncias de violência contra a mulher. Muito obrigada. 188 é o CVV. Perfeito. Mas é isso, gente. Acabou. Eu fiquei olhando pra
Desculpa! Aqui eu não entendi. Ó, aqui estão os livros. Certo? E eu acho que todo mundo, vamos mostrar as nossas capinhas aqui. Ó, pra todo mundo. Ai, que culta! Né? Ai, olha elas, gente. A gente aproveita. E tá a na gente livraria, quer fazer né? isso ser uma coisa mais comum, né? A todas nós aqui. É que não dá tempo de dizer tudo, então a gente diz, Exato. leiam isso, tem mais aqui. A gente teve que dar uma corridinha agora, né? A gente nem conseguiu comentar muito, porque foram assuntos que rendem demais. A gente poderia ficar horas aqui falando sobre isso, eu tenho certeza. Mas então a gente volta com mais dicas e outros assuntos que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Inclusive, se tu tiver alguma sugestão, né, vai lá no YouTube ou nos manda nos nossos Instagrams uma sugestão de tema, né? A gente vai ficar muito feliz em atendê-los. Com certeza. Certo, gurias? Então é isso, né? Sabrina, muito obrigada. Bruna, muito obrigada. Milena, Obrigada, muito gente. obrigada. Domingo que vem, a partir das 8, a gente te espera aqui na Ubra TV. Muito obrigada também à Livraria Santos, aqui no Shopping Pontal, que nos recebeu para esse papo tão gostoso sobre assuntos tão importantes como saúde mental e as nossas dicas literárias também. Um excelente final de domingo para você e até mais. Boa noite. Tchau, tchau.